Olá, seja bem-vinda novamente. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é trauma, né? O que é o trauma? Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, que o trauma é uma coisa pejorativa ou negativa e tende a repelir, né, que nossos bebês não tiveram traumas. Primeiro é importante você entender que trauma é todo acontecimento na vida de um indivíduo, devido à sua intensidade, impede uma reação adequada, produzindo transtornos psíquicos, né? Ou seja, tudo aquilo que nosso cérebro não consegue racionalizar na hora ou reagir de forma adequada, né? Isso passa a ser um gatilho. Você pode estar me perguntando, né? Que é isso, Luana? O que essa barata nojenta aí tá fazendo, né? Nessa tela? Essa barata é para te lembrar, para você fixar, né? E entender o que é um trauma. Vou contar, eu gosto sempre de contar histórias da minha amiga. Assim que eu formei, né, a gente dividia apartamento, na época trabalhava, e, e ela tinha muito medo de barata, era assim assustador, sabe? A ponto que quando a gente encontrava uma barata no apartamento e, e a gente não, né, matava aquela barata voava, sumia, desaparecia ali, ela pegava as coisas dela e ia para um hotel, porque ela não conseguia dormir ali sem saber a barata. E depois de muito tempo de terapia e conversa, eu fui entender que o transtorno dela com a barata foi gerado na adolescência ali ainda, uma vez quando o irmão dela jogou uma barata nela, né? E ela assustou muito com aquela barata. Ou seja, tudo que a gente não consegue racionalizar na hora, aquilo pode passar um gatilho, ser um gatilho, né? E ser classificado como um trauma, como um estresse pós-traumático. Por exemplo, o bebê, o cérebro dele ainda é muito prematuro, né? Nosso cérebro ele é só formado, ele termina de ser formado com 25 anos, não é mesmo? Então imagina o cérebro de um bebê, né? Ali ainda durante a gestação, no nascimento, no pós-parto. Pequenas coisas que para nós pode ser um procedimento rotineiro, pode ser um estresse, né, muito grande e vier a ser um trauma para o bebê. Tudo bem? Então é aqui para você entender o conceito de trauma e quais são os principais eventos traumáticos na vida do bebê. A gestação não planejada, né, a expectativa do sexo oposto, brigas, agressões, lutos, fertilização in vitro, perda do bebê anterior, né, seja por um aborto espontâneo ou não, perda do irmão gêmeo. É muito comum a gestação iniciar gemelar. Na verdade, mais de 60% das gestações elas se iniciam gemelares, né? Muitas vezes ali na implantação, né, na própria fecundação, e esse bebê, né, não segue aí a vida junto com o outro. E isso pode deixar um imprint emocional para a vida inteira dessa criança, né? Depressão na gestação ou no pós-parto, a mãe não estar disponível consciente ou inconscientemente para aquele bebê, doenças, risco de morte, tudo isso pode ser classificado como eventos traumáticos e afetar aí o sono desse bebê, dessa criança, tá? E quais são os principais eventos na vida do bebê, Luana? Primeiros principais eventos, primeiro, a primeira fase é a descoberta da gestação. Como é que esse bebê se comportou aí? Como é que essa mãe reagiu nessa gestação a descobrir que ela estava grávida? Se ela ficou feliz, se ela ficou triste, se ela estava, né, planejando, se estava esperando ou não. Muitas vezes você pode até me dizer, não, Luana, mas eu me assustei, realmente eu me assustei. Foi segundo filho, não estava planejando e tal. Mas depois eu aceitei. E aí eu sempre te convido a relembrar a interpretação do bebê, né? Muitas vezes a gente aceitou, amou tudo aquilo, não quero trazer culpa para sua maternidade, mas eu quero trazer nessa aula para você começar a observar e sentir, né, qual que foi a interpretação do seu bebê, porque as atitudes deles vão mostrar isso, tudo bem? Descoberta de sexo, eu sempre conto que N casos que eu já atendi de bebê que não dorme, né? Que a mãe esperava o sexo oposto, ou o pai esperava que viesse um menino e veio uma menina, né? Ou a mãe já chegou até, né, mesmo de falar, frustrar, esperava que chegasse uma menina e veio um menino, né? Isso dá um longo trauma de será que eu sou aceito? Será que eu sou certo com a pessoa? E esse bebê pode ter uma tremenda insegurança, né, para adormecer e permanecer dormindo. E isso pode afetar em outras áreas da vida, sim, tá? Aqui entra também muito a questão do chá de revelação. Em técnicas terapêuticas, né, individuais, a gente percebe quanto dinâmica tem de bebê que é inseguro, que não sabe se ele é o bebê certo, se ele é o filho certo, ou tem um profundo sentimento de culpa
né, gerado ali no próprio chá de revelação. A avó esperava que era uma menina, levantava a plaquinha. O pai esperava que era um menino, levantava uma plaquinha. E tudo aquilo, né, o bebê estava presenciando, estava participando daquele momento. Então, sim, dependendo da interpretação e como foi essa gestação, esse bebê pode ter dificuldade para adormecer devido ao chá de revelação, né? Terceira fase, o nascimento, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o nascimento, tem alguns autores que dizem que o nascimento é um principal evento na vida de um ser humano, né? Ele deixa as marcas profundas, onde tudo isso nós vamos levar para a vida inteira, o que a gente passou durante, né, enquanto nascia, né? E onde tudo isso começou, Luana? É importante você saber que o bebê participa do campo da mãe e do pai até mesmo 2 meses antes da fecundação, ou seja, aqui está o espermatozoide e o óvulo, antes ali até mesmo de fecundar, de implantar, né, esse espermatozoide no óvulo, tudo que o homem estava vivendo, tudo que a mulher estava vivendo, né, o que eles estavam pensando, se estavam brigando no casamento, se estavam se sentindo bem ou não, tudo isso está relacionado, tá? Nos primeiros imprints emocionais desse bebê, todos esses sentimentos, desde o que estava comendo, o que estava pensando, o que estava sendo experienciado, vai ser os primeiros imprints emocionais desse bebê, né? E isso pode fazer um corpo, uma memória de célula, né? Uma multiplicação celular de um corpo de estresse, né? Que eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o que é essa memória celular, né? As células têm sim, tem vários estudos que comprovam isso, elas têm o poder de armazenar, como fossem neurônios, né? Armazenar informações. Então, elas podem sim multiplicar, né? Já num ambiente de estresse. Por exemplo, a mãe, né? Não sabe que estava grávida, né? Passa ali já quase 2 meses e ela continua, né, bebendo, ou pouco tempo mesmo bebendo, tomando bebida alcoólica, um drink ali, fumando, de repente, né? Talvez até usando algum remédio, né, que pode ser interpretado como droga, e as células vão multiplicar naquele corpo de estresse. A interpretação distorcida desse bebê, dessas células, né, que estão ali ainda na primeira fase, pode ser uma interpretação de a minha mãe está me envenenando, a minha mãe não me ama, a minha mãe não me quer, né, eu não sou aceito, eu não sou querido. Então é muito comum a gente atender bebês com casos assim, que a mãe demorou para descobrir a gestação, né, e continuou seguindo a sua vida comumente, e aquele bebê interpretou um profundo sentimento de rejeição, de abandono aí, de novo, né, vai como o bebê interpreta, vai como aquele cérebro prematuro ainda interpreta. E tem também a situação da epigenética, né, que está muito relacionada, né, a toda a história de vida daquela família, né, o que foi passado de geração a geração também pode influenciar aí, né, na vida deste bebê. O nascimento, gente, o nascimento, a forma como o bebê nasce determina totalmente as características da personalidade dele. Personalidade é o quê? 50% da mãe e 50% do pai, né? Mais o ambiente que ele viveu. Ou seja, esse ambiente intrauterino, esse ambiente de 0 a 5 anos é o que molda a nossa personalidade, tá? Então é importante saber que muitas vezes, né, não é que é uma regra, um bebê nasceu de cesariana, ele vai ter um trauma com o sono, ou nasceu de parto normal muito rápido, vai ter um trauma com sono, né? É muito relacionado ao ambiente que ele viveu dentro do útero, a situação, a história de vida, toda a carga genética desta família, tudo isso vai influenciar. E aqui é importante você saber sobre o útero. Muitas vezes você acha, né, que teve um útero maravilhoso, mas se você não teve, não produziu muita citocina, dopamina, serotonina durante a sua gestação, como é que eu faço isso? Né? Através de muita gargalhada, de muito prazer na vida, né? Fazer exercícios físicos, comer bem, fazer sexo, né? Ter prazer na vida. Tudo isso eu vou produzir um eixo. Tem alguns cientistas, tem alguns médicos americanos que comprovam isso, que eles chegam a falar de um útero inópito, de um útero ácido, de um útero sombrio. É quando a mulher, né, segue a vida, né, em teoria, ali trabalhando, com estresse no trabalho, com estresse, né, do dia a dia, e ela não para se conectar com esse bebê, para conversar, para produzir esses neurotransmissores, né, que vão ajudar esse bebê a dormir melhor, né, a se amar, se sentir amado, se sentir completo também,
tá? Então, exemplos de trauma de nascimento: nascer muito rápido, trabalho de parto muito longo, cordão no pescoço, gravidez indesejada, situações de risco ou perda gemelar. Tudo isso pode ser traumas do nascimento. Eventos estressantes, seja aí na hora do parto normal, seja humanizado ou não, a posição que esse bebê fez, a força que esse bebê, às vezes uma analgesia ali, aquele bebê estava fazendo o movimento de vir para a vida, né? E a mãe precisou tomar uma analgesia e aquilo afetou profundamente ele. Pode ser um evento estressor, pode ser classificado também, né, como um trauma, e esse bebê pode estar representando isso, principalmente na hora de adormecer, tá? Principais eventos estressantes pós-parto: fototerapia, quando o bebê nasce com icterícia, precisa passar, né, pela câmara de luz ali, fica peladinho ou só de fradinha, com os olhos tampados, então ele não tem o contato com a mãe, né? De tempos em tempos a mãe pode pegar tudo, mas é que o bebê tem que ficar na foto, né? Tem muitos casos assim de atendimentos de bebê que não dormiam, de bebê que nasceram com icterícia. Meu próprio filho foi um caso disso, né? Ele precisou ficar em foto 5 dias. Então, os bebês de fototerapia incubadora têm uma profunda dificuldade de aceitar o berço, porque muitas vezes naquele momento que ele vai adormecer, né, que ele vai ser colocado no berço, ele desperta aquele gatilho, aquele momento traumático. E aqui é importante você saber que na hora do sono, né, no decorrer do curso, vocês vão aprender que nós temos o sono REM e o non-REM. O sono REM é o sono leve, né? E o sono non-REM é o sono profundo, e ele tem diferentes estágios. E nesses estágios do sono profundo, esse sono mais pesado, vamos dizer assim, é a hora que vem essas memórias. E muitas vezes esse bebê acorda muito porque vem essa memória traumática da fototerapia, da incubadora, de um procedimento rotineiro, que dependendo da personalidade, do temperamento desse bebê, ele vai se sentir mais inseguro, ele vai se sentir mais sensível e mais afetado por esses procedimentos, tá? E isso tudo afeta na qualidade do sono. E é importante você saber que o trauma infantil, ele se transforma, assim, numa dor adulta, né? Nós todos temos dores, nós todos como mamães, principalmente aí nessa fase de gestação e pós-gestação, a gente desperta isso em nós, que tá uma dinâmica inconsciente, né? Se não tratado com terapia, com situações específicas. E isso pode afetar lá com sintomas como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de dormir, falta de energia, comportamentos compulsivos, obsessivos, a própria enurese, né? Eu tenho casos de mães que eu atendo que tem sim, de repente sonha e ainda faz xixi na cama. Isso está relatando um trauma lá da infância, né? Que muitas vezes pode ser da gestação ou do nascimento, tá? Então eu vou deixar aqui na sequência, aqui embaixo, um vídeo explicando um pouquinho mais, mostrando para você refletir tudo que seu bebê pode ter passado e pode ser trauma ou não, né? Um vídeo de um banho respeitoso e outro não. Em teoria, todos os banhos são classificados como humanizado, mas um banho, vocês vão perceber que a enfermeira, ela não tem um olho no olho, ela não tem um toque, ela tá mais ali preocupada em ensinar a mãe, e a mãe também ali, né, mais preocupada em filmar o bebê e aprender como fazer certo o banho, do que olhar no olho, do que se conectar, do que, né, passar segurança e entender, né, o que aquele bebê está sentindo diante daquele momento. Já recém, né, nasceu, né, a mãe ali recém-parida e aquele bebê tomando um banho, né, e você vê, ele chora, 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 e é muito comum a gente ver, a gente até acha normal, não gosta de banho, né? Mas imagina que isso pode ser um evento estressor. Já atendi casos, né, de bebê com traumas de banho de nascimento, que era toda vez quando a mãe fazia o ritual, na intenção de dar um banho para esse bebê acalmar, esse bebê despertava a memória traumática, e aí esse bebê tinha dificuldade de adormecer, porque ele despertava aquele momento do banho que ele teve lá dos primeiros banhos, né? E aí produzia aquele tanto de cortisol e tinha dificuldades para adormecer. Então são inúmeros casos, né? Inúmeras possibilidades. Então é importante, né, que essa aula eu te convido para você refletir tudo que seu bebê pode ter passado ou não. E na próxima aula a gente nos vemos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre os caminhos da cura, né? Como trabalhar para eliminar esses possíveis traumas aí de gestação e de nascimento que seu bebê possa ter, né, para que ele possa começar a dormir bem. Um beijo e até a próxima aula.